noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. É um prazer estarmos mais uma vez aqui reunidos nessa egrégora gostosa de toda semana, e não a cada 15 dias, como muita gente pensa. Toda semana tem Vida Inteligente aqui, toda quinta-feira. E hoje nós trazemos um tema importantíssimo. Acho que hoje esse programa vai ficar marcado. É a intuição que diz isso, né? Mas antes disso eu quero lembrar vocês de alguns aspectos. Primeiro, a nossa próxima viagem para a Grécia, o ano que vem. Gostei tanto de ter passado meu aniversário agora lá, e vou repetir o ano que vem, né? E está aqui no seu painel, esses vão ser 16 dias aqui. Até hoje o Jorge Antônio Ouro vai, né? Entendeu? Foi o que ele disse e ainda continua. Toda semana que ele vem aqui eu já pergunto aqui, né? Então, e vai um grupo bacana, já temos gente à beça, né? E vai ser muito gostoso. O programa você acessa ali, você pode verificar, depois pode entrar em contato comigo. E o que eu tenho mais para mostrar, Fernando? Assim, da nossa comunidade, né? Que eu já falei no programa anterior, que nós criamos uma comunidade que nós trouxemos ela do Orkut, que é Intraterrestres. E, para surpresa minha, no Facebook, eu convidei, porque não dá para transferir pessoas, né? Do Orkut para o Facebook. Eu convidei cerca de 100 pessoas que estavam no Orkut, e a comunidade, até antes de eu vir para cá, já está com quase 1.800 pessoas. Apesar do nome, está aqui, você colocou na tela, Fernando? A comunidade está ali, ó. Bonita, está o nome aqui. Essa figura que você está vendo é de um artista conhecido que fez na cabeça dele uma simulação do que seria Atlântida, né? O continente. Então é uma imagem que traz muita tranquilidade, muita paz. Foi pelo menos os comentários que as pessoas colocaram lá no coisa. Então você está convidado, entra no Facebook, clica lá, Intraterrestres, e repito, apesar do nome, é uma comunidade seríssima, coisas sérias, coisas não se afirma nada. Ali é para a gente debater e tentarmos chegar juntos a um consenso, as possibilidades, a ciência, isso que é bacana. Bem, e também, lembrando aqui, o projeto que o Jorge foi lá ontem, o Jorge Antônio Ouro, para surpresa minha, que eu também não sabia, e ele foi conhecer, dá para ver aí, Fernando, é mais ou menos aqui o projeto Amanhecer, que é um projeto de apometria quântica, que eles chamam, que é da Karina Greco, que faz um trabalho maravilhoso, e todas as quartas-feiras, lá no Hospital Universitário, eles fazem esse tipo de trabalho para as pessoas carentes, carentes ou não carentes, todo mundo, para a comunidade. Isso é bacana. É gratuito, né? É gratuito. E é reiki, apometria, tudo que é coisa assim, não é só... Exatamente, o mais importante, eu já trouxe ela aqui há alguns anos, e o mais importante é como uma universidade abrir as portas para isso, é fantástico. Então é a seriedade do trabalho. E tem o telefone de contato aqui, se vocês forem ver, procurem no YouTube a entrevista que eu fiz com a Karina e com a Niamara, que ela veio junto aqui também, vocês saberem um pouquinho. Já naquela ocasião nós já falamos sobre esse trabalho. Deixa eu ver onde é que está o telefone de contato. É que tinha e-mail e telefone. Telefone de contato e e-mail, cadê o e-mail aqui? Não está aqui? Não sei. Mas tá bom, depois vocês me contatam, tá bom. Nós vamos falar... Me contatam e eu passo para vocês, que eu tenho quem lá. Quem quiser liga para o telefone central da UFSC, da UFSC, né? Vocês vão ter... Não tem aí telefone? Não tem. Não tem. Não tem problema. Isso aqui o Florianópolis é pequeno e dá para se fazer isso. Bom, o tema que eu disse para hoje que se apresentou, né? E hoje quando eu falei com o Jorge assim, ele ficou, opa, o que é isso? O que você vai fazer comigo? Eu falei, não, calma, não tem nada a ver. O tema é A Hora é Agora. Esse tema se apresentou. E parece que está no momento que nós estamos passando aqui pelo Brasil, que é interessante. Mas a coisa, do jeito que veio, ela é muito mais ampla. E essa foi a mala direta. Como vocês todos não recebem a mala direta, só aquelas pessoas que nos escrevem e falam, insira na mala direta, então eu vou ler para vocês como foi a chamada e qual vai ser o escopo do tema de hoje. Agora é um grande momento. Podemos dar um jeito de ter um mundo. Esta crise é uma crise de ouro, pois as pessoas só mudam quando estão sob imensa pressão. Se quisermos fazer algo pelo futuro, a hora é agora. Do contrário, a maior evolução da consciência que o universo já viu desaparecerá. E isso não significará apenas uma perda para a Terra, mas para toda a existência. Em 1 milhão de anos,
nós nos tornamos capazes de criar algumas possibilidades de consciência. O ser humano sempre viveu do jeito que quis e forçou cada nova geração a viver da mesma maneira. Isso não é mais possível. Temos de dar um salto quântico. Só assim o futuro pode ser alterado. Chega de meias verdades. A hora é agora. Então é isso aí. Gostou do tema ou não? Sim. Gostou, né? Então, beleza. Gostei. Então, quando o tema se apresenta, vamos dizer, aí eu falo, e aí? E agora, como é que é o resto? Só manda o tema aparece, tem que ter uma coerência, um nexo. E aí, o que se apresentou assim, para a gente começar a conversa, é que todo esse tempo que nós estamos aqui, 9 anos que nós estamos aqui, juntos, né? Com o programa Vida Inteligente, com a série Mosaicos do Novo Ciclo, você tem falado, nós temos falado uma série de coisas, né? E eu vejo que o tempo vai passando e estas coisas não aparecem assim da forma que, pelo menos eu quero que seja assim, né? Porque eu estou aqui, nós estamos aqui cada 15 dias, cada 7 dias, isso aqui nós estamos falando e estamos passando uma série de coisas, né? E as pessoas eu sinto essa ansiedade dessas pessoas, dessas coisas que nós falamos aqui. Então, eu acho que o momento é apropriado, porque o mundo está passando por uma... Como nós estávamos conversando lá fora agora há pouco, né? Hein? Estávamos falando sobre a situação mundial. Tá certo? Sim, né? com então, reservas, né? É interessante como essas coisas surgem. Então, agora é a hora. Não só de a gente ter um outro nível de consciência, porque só com um novo nível de consciência que nós vamos mudar a situação do planeta, né? Se todo mundo tiver, se os governantes tiverem consciência, se o povo tiver consciência, aí é factível, é possível a gente mudar isso aqui. Então a minha pergunta para começar já queimando, vamos dizer. Esta hora que a gente vem falando há tanto tempo, a temporalidade, não sei o que lá, tal. Quando que efetivamente nós vamos ver isso aqui com olhos tridimensionais, com entendimento de quadrimensionais que somos, não, tridimensionais, né? Quadrimensionais nós estamos postulando. Então, quando é que nós vamos ver isso aí na prática? Já sei o que você vai me dizer, não, porque isso aí está assim. E aí eu te pergunto muitas vezes, a minha entrada é longa porque eu quero ficar quietinho depois. Não pode, porque eu quero saber o que você quer que eu fale, né? Não, então espera, então. Aí, por exemplo, aí eu te questiono nesses programas, te pergunto algumas coisas, você diz que não podem ser faladas. Né? E, em função, eu respeito. Não, uma outra coisa, coisas reservadas que digam respeito daí ao processo de iniciação da eubiose, essas não, então... É isso, não só da Sociedade Brasileira de Eubiose, mas outras sim, filosofias. Não, é que tem coisa que... Até quando isso aqui vai ficar restrito às pessoas que estão em escolas de iniciação? É que assim, o conhecimento reservado, ou secreto, ou oculto, que nome você queira dar, ele jamais pode ser dado para satisfazer uma curiosidade. Entende? Ele, sim, o conhecimento esotérico ou reservado, ele é como uma peça de Lego, ela só tem sentido se encaixar perfeitamente, e o encaixar perfeitamente tem o tempo, o lugar, a forma, o objetivo, uma porção de coisas. Aí sim, aí ele é útil. É considerar alimento desnecessário. Né? E às vezes, mesmo quando você vai dar a verdade, né? Ainda assim a verdade tem que ser dada em partes ou em camadas, porque senão ela inteira de uma vez só, ela é chocante, porque às vezes acontece o seguinte, às vezes a contemplação da verdade, ou a contemplação de si mesmo, ela é tão, vamos usar o termo, aterradora, mas não é aterradora, assim, ela inspira assim, tanto medo na criatura, que às vezes a criatura opta pela ignorância, no sentido de desconhecer a verdade ou a realidade. Então o conhecimento se dá na medida do necessário para que cada um compreenda. Compreenda o quê? Aquilo que você precisa para levar a tua vida avante. Porque senão a gente fica que assim, se a gente viesse para cá e começasse a falar sobre alquimia, não sei o que, lugares ocultos, tal, e as cartas de revelação que o professor escreveu, 7.777 páginas ao longo da sua vida, e as ordens que tal,
ia parecer muito lindo e aí ia ficar aquela referência assim, puxa, eles falaram lá no programa, uma coisa que eu jamais ouvi, eu achei super, mas você entendeu? Não. Vai usar para alguma coisa? Não. Lembra de alguma coisa? Não. Então por que nós falamos? Né? Aí fica aquele negócio de a gente falar só para mostrar que a gente sabe. Então é melhor a gente conversar, né, sobre bem, bom e belo, ou a maneira biótica de viver, a pessoa então vê se isso lhe é empático, ela vê como pode aplicar isso na prática, no dia a dia, para transformar efetivamente a sua vida, e então ela decide, hora de caminhar, eu quero saber um pouco mais disso. E é como você ir no supermercado quando você está com fome às 6 da tarde, né? Você vai entrar na gôndola, aquela que mais te atrai. Então, eu vou procurar esse conhecimento. Se esse conhecimento que você vai ter, ele te é empático, assim, você está lá, você se sente bem, você está em paz, você está feliz, está compreendendo, né? E aquilo transforma você, aquele é o teu lugar. Não experienciou nada disso, segue com a vida e vai procurar um outro caminho. Então, o nosso trabalho é tirar da inércia, né? Agora, o caminho que cada um vai tomar, aí compete a cada um, a gente não pode interferir. Então, por isso da parcimônia, da reserva e até da educação e do respeito com quem nos ouve, de não dar nunca mais do que é necessário, né? Até porque não me compete, eu sou só um discípulo. É isso aí, mas a pergunta é essa. O que é o necessário, o que não é necessário? Você falou agora há pouco da verdade. Você falou que ela pode ser aterradora, né? Mas não, aí fica... Mas aterradora daí não de ruim, né? Sim. Aterradora, assim, na medida em que a pessoa vai adquirindo conhecimento de si mesmo, né? Por primeiro, né? E a gente falou, é como se ela fosse polindo um espelho, né? Chega um ponto em que ela vai poder contemplar e vai ver o que ela é. E esse é um momento de choque, né? Porque aquilo que você julga, né? E você tem certeza que você não é, aquilo que você tem certeza que em você não existe, aquilo que você tem certeza que você jamais faria, todas aquelas certezas, né, que estão naquela camada de bondade e embaixo tem aquela camada de coisa para se resolver, na medida em que você vai adquirindo conhecimento, né, você vai caminhando na vida, tudo aquilo vê uma chance de se resolver, de se exteriorizar, e aí aflora, né? Então a pessoa, ela é mediana, né, assim, não em termos de conhecimento, mediana assim, em termos de bem e mal, tá mais ou menos equilibrado no dia a dia. Entra num processo qualquer de aquisição de conhecimento sério, conhecimento de lei, uma escola respeitável, a primeira coisa que vai acontecer vai tirar a pessoa do prumo, a pessoa vai ficar meio balançada, por quê? Porque as reações ao conhecimento, as reações ao meio, as reações ao trinômio que se vai ocupar ali, se vai praticar, que é a escola, teatro, tempo. Então isso vai fazer com que todos aqueles pequenos dragões que existem em cada um de nós, que são as nidanas, né, e que formam os males do mundo, eles vejam uma oportunidade de se resolver. E a única maneira que o erro tem de se resolver é se exteriorizando, e a pessoa vai errar, né? Aí vem aquele questionamento assim, por isso que eu falo que é chocante. Poxa, mas eu era bom, né? E aí entrei em uma escola para adquirir conhecimento para ficar melhor, ou para tentar compreender, para ficar em paz, e hoje eu tenho só um monte de dúvidas, e hoje eu não tenho certeza de nada, né? E hoje eu vejo que às vezes eu faço o que eu não devia. O que acontece? Será que eu piorei? Não, você está melhorando. Né? É que o conhecimento, na medida que você vai obtendo conhecimento, ele vai espremendo você e fazendo com que aquilo que antes você não se permitia exteriorizar, seja exteriorizado. O que acontece é que o conhecimento que você vai ter, ele vai te dar condições de resolver aquilo que está sendo exteriorizado, ou no impulso, ou na própria ação, ou na correção da ação. Você acabou de dizer de melhorar. Como é que eu posso ter... o que a gente conversa aqui, eu acho que é o abstrato, né? É o abstrato. Sem dúvida, é o abstrato. Sem dúvida. Então, como é que eu posso... o ser humano continua ainda, eu e mais um monte de gente, pode ser, ou os ascensionados não, né? Não existem nem ascensionados. Estou falando o meu nível, assim, que ainda é terra, bem terra, assim. Não, nós todos, né, Grego? Então, nós ainda estamos presos na fenomenologia. Alguém disse em certa ocasião, e nós já falamos sobre o tema aqui, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Então,
Como é que nós chegamos? Esse que é o tema de hoje, praticamente. Já falamos sobre verdade aqui. Sim. Mas hoje é sobre um outro aspecto, enfocar essa verdade. A hora é... Agora é a hora. A hora é agora. Sim. Nós vamos conversar A hora é sobre agora. isso. Então, eu acho que todo ser humano, eu posso falar, sou um homem há 9 anos de televisão, sou da mídia, já sempre vivi nessa área. Eu sinto o anseio das pessoas, elas gostam muito de filosofia. Gostam, tal, o novo e tudo isso aqui. Mas elas querem ver isso na prática, na fenomenologia. Sim. Alguma coisa que aconteça. Ela nunca enxergou nada, aí falam, bom, nós vamos entrar em meditação agora. Você pode falar, vamos entrar em meditação agora e vamos ver, vocês fecham os olhos assim, tal, e a pessoa fecha nessa egrégora ali, ela vê uma coisa. Eu vi, caramba. Adiantou eu fazer dar as mãos, adiantou eu respirar fundo, porque eu vi. Então, se eu vi, eu confio. Agora sim, o ser humano precisa algo além, é isso aqui, ele precisa algo além. Eu sou representante dos humanos, então tá. Ele precisa algo além daquilo que a gente fala. Como experienciar isso? Você falou na questão da melhora, foi aí que eu peguei a coisa. Como é que eu vou saber se eu melhorei ou piorei? Qual é o parâmetro para eu saber se eu estou melhor ou se eu estou ruim? Se eu estava, como é que eu era? Se você está atrás da fenomenologia, com certeza você está piorando. Né? Então pronto, o Eustáquio Patunas, depois de 9 anos, está pior. Porque, assim, a fenomenologia, ela está inversamente situada com relação à iniciação. 100%. Porque assim, se você está em uma escola, qualquer que seja, e aí você está ali porque te prometeram que você daí, depois de um tempo, você vai levitar, ou vai mover as coisas com a mão, ou vai ter clarividência, clareaudiência, telecinésia, né, de mover, sim. essas coisas assim. Sabe, isso é assim... Mas isso tudo existe. Claro que existe. Claro que existe, perfeito. Claro que existe. Então por que eu não posso ter esse direito se eu sou igual a todo mundo, vamos dizer? Tá, mas aí assim, você quer ter para quê? Não, eu tô falando, porque a minha fé potencializa. Não, mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você gostaria de ver o que no invisível? Sei lá, tornar o invisível visível. Todo mundo quer isso. Aí Todo mundo quer isso. Isso é o que a gente está empenhado, isso que a gente tem feito. E aí é trazer do abstrato para a mente concreta, para o astral, para o vital, para que o sentido veja. Isso é o nosso trabalho, isso é o trabalho da lei. Todos nós estamos empenhados, imbuídos desse trabalho. Agora, para assim, se eu quero adquirir o poder de poder ver a distância, para ver o futuro desenrolado, para ver no astral, aí a primeira pergunta que é obrigatória é o seguinte, mas você gostaria de fazer isso para quê? Sim, cada um tem a sua razão. Da mesma forma que entram em escolas iniciáticas, como você disse aqui, 99% entra buscando alguma coisa para si. Não sei, Grego, não dá para a gente afirmar essa quantidade aí, né? É natural porque... Pode ser que eu esteja errado. Não é questão de estar errado, é que a gente não pode precisar, né? Porque a gente não conhece as outras pessoas, mas, por exemplo, assim, quando o professor fundou a Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Então, de início, ele precisava atrair, isso é a história da eubiose no Brasil. Sim. Como rama, né, do budismo tibetano e vindo para cá para continuar, trazer a luz do Oriente para o Ocidente para preparar o Brasil para o que ele tem que fazer agora. Né? Então passa por um primeiro momento, chamado primeiro Samyama e depois Dharana, né, uma sociedade espiritualista, e o professor dizia que Dharana era como se fosse um rádio farol que tinha por função atrair aqueles os quais eram necessários para iniciar o trabalho real e verdadeiro. Né? E qual era a maneira de atrair as pessoas? Era fazer animismo. Animismo, exatamente. Então aí era divulgado nos jornais, na rádio, né? Naquela época, né? Das sessões de Dharana. No Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, isso. Exatamente. E aí, Niterói primeiro, depois... Isso, Niterói, tem razão. E aí, então, o professor, né, ele sabia quem estava ali, sabia quem mais precisava vir, sabia que precisava de publicidade, daí então ele fazia, assim, você
pega as coisas no astral, se pega as coisas com a mão. Então ele pegava e aí materializava isso, aquilo, areia, bandeira do Brasil, levitava e tal. E aí formava aquele sururu, né? Assim, de pegar e vir gente que era atraída pelo animismo. Assim, o animismo só atrai aquele o qual a consciência ou está no instinto ou está no baixo astral. Sabe? Que aí você vai lá para ver um espetáculo de circo, de teatro, né? Você não quer saber nada, você quer se espantar. É como assim quando as pessoas hoje, né, no geral, hoje, ano de 2014, né? As pessoas se acostumaram a serem entretidas, então a pessoa vai e ela se acostumou a ser divertida, alguém tem que diverti-la, daí a TV se esforça, o rádio se esforça, a mídia se esforça, a campanha publicitária, o shopping, então você anda assim para ver assim, quem que vai me cativar para que eu dê o retorno, e o retorno é consumir, então se coloca numa posição de passividade, né, perante o mundo. O que se sente atraído com a relação à questão do animismo, ele se coloca numa posição de passividade e assim, ele chega e sente e fala assim, me surpreenda, aí vai e materializa, né, a areia saindo da mão assim, do invisível. Ah, mas a areia não precisa materializar porque eu posso ir lá na praia e tem areia. Materialize mais. A bandeira do Brasil. Então, me divirta. Que é isso? Né? Que perda de vida esse negócio. Quando chegou a um ponto em que daí os que deveriam vir já estavam ainda com nível de consciência, né, de terem sido atraídos pelo animismo, pela fenomenologia, né? Aí então depois a sociedade ela passa dessa fase anímica da fenomenologia e muda o nome para a Sociedade Teosófica Brasileira, por isso que hoje ainda a gente fala eubiose como se fosse o nome de sociedade. Daí já para o ensino saindo da questão da fenomenológica e indo já para a parte mais alta do astral e entrando na razoabilidade, né, que é aquele conhecimento teosófico assim, encapsulado, mais austero, mais pesado, mais denso, que é o conhecimento da teosofia da Blavatsky, dos que a seguiram no primeiro momento. Como um caminho, chega um ponto em que esse não é o caminho, aí acaba a fase teosófica, né, da eubiose, né, e o professor já deixa escrito os ditames, e aí entra em uma outra fase, que daí sim, aí a fase eubiótica, a fase do bem, bom e belo, que aí é o futuro. Nós estamos usando o nome da SBE, mas é só para ilustrar, sim, né? Não, estou dando um exemplo dessas fases. Sim. Então, se a pessoa vai em uma escola qualquer, ou independente de qual seja a escola, e vai para buscar fenomenologia ou para ter algum tipo de poder, fique em casa, vai dormir, vai pescar, sabe? Porque não vai levar para lugar nenhum, porque você vai lá só para se divertir e vai ser uma coisa frustrante, porque a gente uma vez conversou daquela questão do discípulo e Buda, né? Que ele chegou, o discípulo, e pediu para Buda ir com ele à beira do lago, e assim, olha o que eu consegui depois de 10 anos meditando. E aí ele foi e andou sobre as águas, né? Aí voltou, né? E aí ganhou um sabão, né? Uma refrega, né? Ele falou assim, em vez de você ficar 10 anos meditando para fazer isso, podia ter construído a canoa em uma semana e usado adequadamente a tua vida nos outros 9 anos e tantos meses que você tinha. É exatamente a mesma coisa. A busca pela fenomenologia, a busca pela questão anímica não leva ninguém a lugar nenhum, até porque isso tudo que se busca agora já foi domínio da humanidade na época da Lemúria, já foi praticado na época da Atlântida, só que inconscientemente. Vai chegar um ponto em que todas essas capacidades de manipular a matéria e de ver o invisível farão parte do ser humano, né? Porque é simplesmente um passo adicional depois que você entra em equilíbrio, desenvolve um chakra adicional que é o oitavo, e ele então tem 8 passos, 8 pontos, que são os 8 poderes da yoga, e ali você faz o que você bem entender. Só que você tem um nível tal de consciência que aquilo não é para tua diversão, aquilo é um instrumento de trabalho. Trabalho para quê? Trabalho a favor da lei, porque senão você está botando tua vida fora, entende? Então, essa, né, opção de buscar, por isso que eu te falei, nenhum conhecimento reservado, secreto, pode ser dado para alimentar a curiosidade, é ilícito, não pode. Não é questão de alimentar, você falou para atrair. Não, claro que eu vou comprar um produto, eu me atraio por quê? Pela propaganda ou pela vitrine, por alguma coisa. Eu acho que o conhecimento é a mesma coisa. Alguma coisa tem que me atrair para eu ir atrás do conhecimento.
Mas aí é o seguinte, Grego. Agora, então, essa fenomenologia, nós não podemos generalizar. Sim, o conhecimento que me atrai, né, é tipo assim, se tem alguma coisa que eu não conheço, não é? Dificilmente eu vou me sentir atraída por aquilo. Tem uma fruta mas qualquer. o que atrai é o desconhecido. O desconhecido é que atrai. Aí geralmente o desconhecido atrai pelo reverso. Então eu tenho medo daquilo e eu me sinto compelido a ir para alimentar o medo. É diferente. Não, puxa, a curiosidade, eu vejo todas essas coisas que você começou a falar aqui no programa de 9 anos, que para mim muita coisa também só comecei a saber desde que você veio aqui. Aquilo foi ótimo para mim, porque fomentou a minha busca, a curiosidade. Não senti medo nenhum e não teve aversão nenhuma aquilo lá. Sair da inércia, exatamente. Eu gostei daquilo lá, gostei, senti empatia, fui buscar a coisa, então é assim, mas por quê? Você começou a falar algumas coisas, eu fui pesquisar e aquilo lá foi me dando elementos e foi. É isso que eu estou falando. Sim, mas é assim, para que a pessoa ela vai escolher o caminho, para que ela se sinta atraída, isso que eu queria dizer, atraída por aquilo, e não é a questão de atraída pelo desconhecido, que a atração pelo desconhecido, pura e simples, daí é só para atender o medo. Assim, que negócio assim, você tem medo de barata, tem uma caixa fechada ali. A primeira coisa que você vai imaginar é que tem uma barata, alimentou o medo com a imaginação. Só que o medo precisa se alimentar mais, ele vai fazer com que você se mova para levar um susto. Isso é mecânica de alimentar todos os medos, tá? Agora, assim, se eu me sinto atraído por alguma coisa, a gente conversou, é porque parte daquela alguma coisa já tem que estar previamente em mim. Concordo. Se não tiver, não tem jeito. Lógico. Nem vou perceber. Lógico, perfeitamente. Assim, você está passando na frente de um outdoor, né? E você vê... Mas o outdoor existe, é isso que eu estou querendo dizer. Um exemplo, está passando na frente do outdoor. O outdoor tem ali uma propaganda de um sanduíche de carne. E você é vegetariano, aquilo para você não tem impacto nenhum. Tudo bem. Agora, se você come carne, você olha aquela imagem, você faz uma imagem igual, em você tem referências daquela imagem ligada ao gostar, a fome, a sabor, não sei o que, me reunir com os amigos e tal, aí aquilo causa um efeito em você e faz com que você vá procurar cedo ou tarde comer aquele sanduíche, assim que funciona a mídia. Tá? Então, a atração por alguma coisa é porque parte dessa alguma coisa em você já existe. Então, quando alguém ficar atraído por uma promessa de fenomenologia, é porque nele, no momento, existe a necessidade da fenomenologia. Porque se você está querendo saber sobre levitação e eu venho aqui conversar com você sobre o futuro do Brasil, você está ligando a mínima para o futuro do Brasil. Agora fala assim, não, vem cá que eu vou te falar um negócio, como é que o pessoal faz para levitar e tal, né? Não precisa nem me dizer para que você vai usar, nem que seja para mostrar para os teus amigos de dia de churrasco. Daí você, não, então me mostra como é que é esse negócio, eu prometo que eu não conto para ninguém. Entende por quê? Porque em você há aquela expectativa de como usar isso, e aquilo parece que é legal. Então, quanto mais você está aberto a um conhecimento abstrato, ou quanto mais você está aberto a alguma coisa menos concreta, é porque mais preparado você está. Porque assim, se as pessoas que nos têm acompanhado, né, nesses anos todos, né, as pessoas que vêm aqui e as pessoas que andam na escola de iniciação, se a pessoa não está preparada para aquilo, mas olha, Grego, mas nem que a gente venha aqui e diga assim, olha... não vou dizer, mas a pessoa vem e revela uma coisa assim sensacional, né? Aquilo não tem, sabe, não tem apelo, não tem um reflexo para que daí então te motive a fazer alguma coisa. E quando a pessoa está preparada para aquilo, assim, ela está já madura, ela tem os elementos para aquilo, você vem e fala assim, o A é o catalisador, inicia uma reação em cadeia nessa pessoa e ela descobre que, puxa, mas esse negócio aqui, como é legal, como é lindo, como eu compreendo o que vocês estão me ensinando. Não, a gente não está ensinando nada. Nós somos catalisadores para daí fazer com que você recomeçasse de onde parou. Entende? O tirar da inércia em uma existência é fazer com que a pessoa recomece de onde ela parou na outra. A gente não consegue pegar alguém, arrancar do zero e largar como iniciado. Isso não existe. Isso é promessa falsa. Você, né, sentiu curiosidade e gosta do animismo, então vem cá fazer parte da grande fraternidade branca. Isso é bobagem, isso não existe. Então, sempre é um processo de recomeçar. Você falou uma coisa interessante agora, vamos interromper aqui.
não existe. Você afirmou, não existe uma coisa que um monte de gente acredita, por exemplo. Sim. Já discutimos aqui. Como? Aí tá. Ué. Ele fala que não existe, e eu falo que existe. Como é que fica essa questão, mas Jorge? Não é que não existe a grande fraternidade branca. Sim. Não existe isso de eu querer saber de Mas coisas ele não que eu sabe, acho que ele são não sabe. legais ou que são mais Nós já altas falamos sobre a grande fraternidade branca, mas essas pessoas que vê a grande fraternidade branca um exemplo nós estamos usando aqui, de uma certa forma, Sim. A gente fala de outra e a gente diz que aquela forma está errada. E como é que aquela turma lá pode dizer? E como é que eles dizem que está errado? Se eu não posso ver o que ele está falando aqui? A gente conversou que é o respeito a cada caminho, por exemplo, assim, às vezes a pessoa acha assim, que o máximo da iniciação para mim é a coisa assim que me dê aquele maior alto astral, assim, aquela sensação legal e tal. Então vem para cá que aqui a gente faz, né, o culto da folha verde, tá, aqui vai ser o maior alto astral, é super legal. A pessoa vai lá e vai se sentir feliz, por quê? Porque ela desejava aquilo. Entende? Agora, dizer que eu posso entrar na internet e me inscrever na Grande Fraternidade Branca e eu vou ser um adepto da Grande Fraternidade, aí é uma certa distância, né, dos desejos, né, e dos delírios do que é a realidade. Desculpa quem segue, mas é o que é. Tá, então eles podem contestar a gente e dizer, Podem, e aí? podem. E essa questão, aí, acho que nós estamos pegando o que eu quero chegar. Sim. A verdade. Então a verdade é relativa. Por que a minha verdade é diferente do outro? Por que a dele é mentira, a minha é verdade, a minha é mentira, a dele é verdade? A verdade não é relativa. Como é que a gente vai? Como é que eu posso sustentar a verdade, vamos dizer? E me fala sobre essa frase que eu usei ali, qual é o conteúdo dela, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Vou conhecer como? Se eu não tenho parâmetro. O que é verdade? Quem fez a verdade? Onde está escrita a verdade? Por isso Posso estar sendo chato hoje, né? Mas são coisas que eu acho que são importantes da gente. Isso é um processo de defesa teu usar essa palavra. Pode ser, não. Em nenhum momento não, porque eu sinto ali, isso. eu sinto o povo aqui, ó. Não. Sim. E você tem que daí esclarecer o que você deseja trazer à tona para a gente conversar. Eu estou lá ligado a 15 mil pessoas aqui agora. Sim, eu sei, e eu entendi perfeitamente o que você está colocando. Então, a verdade, não é que a verdade é relativa, Grego, é que assim, é que cada um tem a sua própria verdade. E essa verdade, ela é verdade até que ela seja contestada por si mesma. Então, por exemplo, você acredita em uma coisa e eu falo para você, não, isso não é verdade, porque a verdade é assim. A minha verdade é assim, a tua pode ser outra. E você vai permanecer com ela até que você tenha elementos o suficiente para ver assim, realmente isso não está correto. Né? Eu vou tentar uma outra análise e você assume uma outra verdade. Agora, a verdade em si, ela existe, é nua e crua. Por exemplo, assim, o que é vidya? Todo mundo fala que vidya é conhecimento, né? Isso em sânscrito, em indiano, sim, sei lá. Vidya em sânscrito, né? Vidya é conhecimento, só que vidya não significa conhecimento. Tanto é que se fala que a vidya é ignorância. É só uma maneira de abordar, mas vidya não é conhecimento e a vidya não é ignorância. Vidya é o objeto ou a coisa tal como ela é na sua essência. Isso é a verdade. Vidya é a verdade. Quando você contempla esse caneco e você fala assim, isso é um caneco, isso é vidya, porque é um caneco. Tá? Então, é a coisa tal como ela é. O que é a vidya? Que se pensa que a vidya é ignorância e conhecimento, mas não, a vidya é o não conhecer a verdade e tem uma derivada da avidya que é o falso conhecimento. O falso conhecimento é o seguinte, e o falso conhecimento, vamos dizer o que é, ele não é só você desconhecer o conhecimento real, é você criar um outro conhecimento. Eu olho para o caneco e eu falo assim, é um barco? Isso é a avidya. Entende? Eu olho, ou eu conheço, ou qualquer coisa, e eu crio uma falsa realidade, uma falsa impressão do que seja, só que no momento em que eu olho para o caneco e falo que ele é um barco, eu criei um barco, e esse barco é a minha verdade, e a minha verdade é a avidya, né? É desconhecimento, é o irreal, é falso conhecimento, mas eu vou nortear, né, as minhas ações e as minhas palavras e meus sentimentos e meus pensamentos por aquele conglomerado de avidya. Então eu tomo aquela falsa realidade como a minha realidade. Isso é maya, isso é ilusão. Por detrás do caneco que eu vejo, tá pura e simples, do barco que eu vejo, está pura e simplesmente o caneco, você entende? Essa que é a diferença. E daí assim, o que é a verdade? A verdade é o caneco. Então a gente conversou aqui sobre a questão do pramana, né?
BRAMANA, circunflexo no primeiro A e no último, em sânscrito, é o quê? É o movimento que você vai fazer no mental, no astral, no universo, no abstrato. Você vai fazer o quê? A tua consciência vai vibrar para cima e para baixo, no mesmo nível em que esteja a coisa a qual você quer entender. Então, aqui você está querendo compreender sobre a estrela polar, por exemplo, tá? Que é uma das locas do nosso sistema. Então, para você compreender realmente, dentro do conceito de vidya, a coisa tal como ela é, a tua consciência tem que contemplar e vibrar acima e abaixo na mesma proporção. Ao fazer isso, você cria um reflexo da coisa em si em você onde? Na tua mente concreta e no teu astral. Quer dizer, em você, na tua alma, existe uma cópia real, fiel do objeto estudado, no caso estrela polar, e que é exatamente o próprio objeto na escala humana. Aí então, você sabe a respeito, aquilo é a verdade. O que você for dar em torno a isso, aí é a tua própria verdade, que pode corresponder ou não à própria estrela polar. Compreende? Então, há uma distinção muito grande entre a verdade em si e a minha verdade, porque pode estar baseado no conhecimento real ou no falso tem um nome, o falso conhecimento. Vipralyaya, alguma coisa assim. Tá, mas é um derivado da vidya, Vipralyaya, acho que é. Tá, mas aí você está falando, nós estávamos falando agora há pouco do mundo da ilusão. Sim, isso é Maya. Então isso é ilusão. Quando... Como é que qual é o parâmetro que eu tenho hoje, assim, vamos dizer? Nenhum grego. Maya, o que é Maya? Aí todo mundo diz assim, a gente fala, as escolas falam, os livros falam, vivemos no mundo de Maya, precisamos descerrar os véus de Maya. Sim. Isso aqui é Maya, isso não existe, mas Matrix, aí, e não sei o que, não sei o que. E a turma fica viajando, todo mundo viajando. Aí eu invoco o professor para falar assim, que a pronúncia de uma palavra sagrada sem o seu exato conhecimento, pouco ou nenhum valor possui. Vale, então você fala assim, o mundo é Maya. Por que o mundo é Maya? Por que o mundo é uma ilusão? Essa que é a pergunta. Por exemplo, assim, tem um termo que chama... Você tem que saber o que você está falando. Perfeitamente. Tem um termo que chama Ishvara. I-S-W-A-R-A. Ishvara é o nó do universo. Né? E aí, esse nó do universo é um movimento ondulatório que vai fazer com que aquilo que não é matéria se transforme em matéria para que os universos e consciências existam. Isso é o Ishvara. Ishvara se divide em duas forças, Sa e Ra, que é Hansa, que é a ave de Hansa. Então o universo se estrutura numa inspiração do Ishvara. Então tudo, né, da tua camisa, da tua emoção, até a matéria não manifesta, é só uma projeção, né, de um movimento ondulatório, organizatório, vibracional, para chegar nisso que a gente tem hoje. Então, você compreender Maya é você compreender que essa organização que você conceitua hoje como vida, ela faz parte de um processo que vai de agora, que a gente está vendo nesse momento conversando, até a própria não manifestação, e que a gente está vivendo vários dias e que a gente vai viver várias noites num contínuo processo de solve, coagula, destrói e construi, existe, não existe, consciência e não consciência, espírito e matéria. Então, você chegar a compreender essa mecânica, entender que daí então tem, dentro de Manas tem Manu, que é um organizador, em torno dele gravitam todos os sóis, não sei o que e tal, aí você vê o universo como ele é, você vê a matéria como ela funciona, você vê como a água vai agir, então na medida que você vai descerrando os véus, daí você vai compreendendo. Agora, a pergunta, para que eu preciso compreender o universo se eu sou um pedaço do próprio universo? É só ficar parado que a coisa acontece. Você precisa ter consciência disso, não pode ser da boca para fora. Perfeito. O que você está falando, eu sei que você vê, você tem conhecimento. Não é isso. Agora, todo mundo ouve e fica... Não, mas assim, por que eu preciso, né, daí ver e entender como é que funciona o oculto, essa coisa assim, super massa, né? Então, afinal, para quê? Olha, se não tiver nenhuma utilidade, no mínimo é super divertido. Né? Mas vamos dar uma utilidade. É que é o seguinte, por que eu preciso conhecer? É que eu, espírito, eu, mônada, né, estou com uma alma sob minha responsabilidade. Jorge Antonioni, minha identidade.
No momento em que eu faço Pramana, então eu vou descerrando esse véu, eu vou compreendendo, eu vou desfazendo Maya, eu faço com que essa porção do universo que eu me apoderei para existir, que é o que se conceitua como alma, que ela amadureça. Mas o que é amadurecer? Significa o seguinte, é que as realidades que a gente conversa está lá no plano abstrato, Atman, Budi, Manas, em cima, né? Quer dizer, na verdade em cima é dentro, mas vamos fazer em cima, fica mais fácil para imaginar. Quando eu trago o conhecimento para mim, eu compreendo, eu faço com que aquilo que estava lá tenha um símile na minha alma. O que eu faço? Essa parte da minha alma, né, que é o plano das emoções, ou plano da mente concreta, ela passa a ter uma ligação e uma compreensão de algo que é o futuro longínquo dela. Então eu, na minha existência, estou fazendo com que aconteça a evolução da matéria. Amadurecer a alma é fazer com que a matéria da alma amadureça e faça contínuos saques contra o futuro, compreendendo alguma coisa que essa matéria só compreenderia daqui a algumas centenas de milhões de anos. Se eu não tenho essa consciência que você tem e que você está falando, para mim, o Maya é o meu mundo real. Mas o mundo real é Maya. O mundo real é esse. Isso aqui, para mim, a caneca, o outro vem e me diz, não, isso aqui você não está vendo uma caneca, isso aqui está projetado. Não, mas tudo depende da questão assim, mas se eu não tenho conhecimento disso que você acabou de explicar, para mim a minha realidade é essa. Não, essa que eu digo. Por isso que eu te falei de início que o conhecimento que a gente vai obter nessa vida é só aquilo que é necessário, porque a gente vai conversar sobre a caneca. Eu vou falar para você sobre como é que a cerâmica foi feita, não sei o que e tal, e que a forma da cerâmica tem a energia de quem plasmou e a água que está aqui tem a energia do ambiente e tal. Todas as pessoas estiveram aqui, quando você toma água junto com cada emoção. Ninguém compreende isso. Não, pois é, mas é que é um desnecessário, porque eu vou só pegar e encher tua cabeça com uma coisa que você não vai usar. Né? Agora eu posso pensar assim, não, a água ela é interessante porque ela vai regular a temperatura do teu organismo e tem a apastato, assim, então eu dou o conhecimento que é necessário. Aí você, pô, esse negócio sobre a água é legal, vou procurar me informar. Isso, pesquisa. Você vai começar a andar. Exatamente. Você entende? Então, por isso que daí se fala que o mestre, não, eu sou discípulo. Né? O discípulo não, eu me esforço para tentar ser discípulo. Né? Isso eu tenho absoluta consciência. Até outro dia o cara falou assim, a gente estava discutindo um negócio de política no Facebook, a coisa esquentou, o astral baixou e tal. Eu falei assim, tanta sabedoria e nenhum conhecimento. Assim, muito obrigado, né? Mas assim, é que para ter sabedoria, para se julgar sabedoria no outro, você tem que ter sabedoria. Eu, como não tenho sabedoria, eu não vejo sabedoria em mim, mas eu te agradeço e você é um sábio. Né? Então assim, eu me esforço para ser um discípulo. Né? E por isso que diz que daí, quando o discípulo está preparado, o mestre aparece. E o que é o mestre? Pode ser um livro, uma frase, pode ser qualquer coisa externa primeiro, que te coloca no caminho, e daí você vai andar, e depois você, o professor falou, você encontra o mestre primeiro fora, e depois dentro de si mesmo. Né? Porque assim, é você contemplando a você, porque você tem todo o universo em você. Né? Agora, o como que eu vou andar, né? E por que o mestre ele vai apontar o caminho? Vamos supor assim que seja uma escuridão e o mestre está com uma lanterna. Ele tem que apontar onde você vai andar, porque você tem que ver onde você vai pisar, apontar para o chão, para ver que você deu o teu primeiro passo. Se o mestre pegar e quiser mostrar que ele é todo luz, ele vai apontar a lanterna para o teu olho, vai cegar teu olho, você não vai ouvir, vai tropeçar, vai cair por cima dele, quando gera karma e vai virar ódio, em vez de, sabe como é que é? Então, você sempre vai indicar o caminho. E a pessoa vai andar como? Na velocidade que lhe compete. Em qual direção? Na direção que lhe compete. Buscando o quê? Aquilo para o qual ela esteja pronta. E o que é aquilo para o qual ela esteja pronta? É aquilo que já exista nela, uma pequena parte ainda não descoberta. Então a pessoa, quando anda, na verdade ela aprende a ver aquilo que nela já existia. Então por que o momento é agora? Isso, aí que eu queria chegar, exatamente. Antes de você continuar, vamos voltar a alguns programas, e você sempre disse aqui, eu sou bom de memória, você disse que nós somos a bola da vez, a humanidade, nós somos isso aqui, aquilo lá, nós dependemos e tal. Então, eu acho que, apesar de ser, aí nós vamos entrar em conversa de atemporalidade e tudo, mas eu vou ficar aqui. Então, a hora é agora realmente. A hora é agora, é uma hora de realmente alguma coisa acontecer, muito além do que a gente faz aqui, né, para despertar a consciência de todo mundo. Vão me dizer,
os mestres, as pessoas com mais conhecimento. Cada um tem o seu momento de despertar. Mas nós estamos falando de algo global, de toda essa responsabilidade que você já falou aqui. Sim. Então a coisa é séria. E eu acho no meu achismo, né, que você discorda disso que eu sei? Eu acho que nós estamos atrasados. Não, eu não discordo. Ou o troço vai ou não vai, porque tem que ter um chacoalhão, porque a hora é agora. Sim, não, eu respeito o teu direito de ter a visão que você acha mais eu tenho uma outra visão. Sem dúvida, acabei de dizer isso. É que assim, quando a gente vai analisar e falar assim, tá, mas se o momento é agora, cadê as coisas acontecendo? Daí a gente volta ao início da conversa, né, onde eu preciso ver a coisa acontecendo, assim, eu tenho que ver a estrela cair na minha frente, para que daí então eu entenda que tem um buraco no céu. Você disse há pouco como o professor começou, como a sociedade que depois virou Dharana começou. Para atrair as pessoas foi necessário a fenomenologia. Para eu comprar alguma coisa, a vitrine me chama atenção. Então, a fenomenologia talvez tenha sido um termo mal usado, mas eu estou falando que precisamos de alguma coisa mais tátil. Não, porque daí, se para você provar para a humanidade que o futuro primeiro já existe, você como representante da humanidade e eu também, não é? Sim. Tudo começa por nós, né? Perfeitamente. Até porque o mundo de todos é o somatório do mundo de cada um. Isso. E o mundo de todos, a alma de todos, é o Anima Mundi, que é a alma do planeta, né? E o corpo do planeta é o corpo mineral. O corpo mineral e a alma do planeta formam um Bhumi. E quem rege Bhumi é um Dhyani, um ser, um planetário. O conjunto dos 7 planetários do nosso sistema solar forma um outro ser, que é o que a gente chama de Sol. O conjunto dos sóis forma um outro ser, e assim, da minha alma até o imanifestável, tá? Então, o conjunto de coisas que eu preciso, se eu tiver que pegar e fazer com que isso seja visível para que eu acredite, para que eu não diria visível, vamos usar o termo manifestado? Assim, manifestado é visível. Não necessariamente. Manifestado é aquilo que é perceptível pelos 5 sentidos. Aí sim. Aí sim, os 5 sentidos. Ou você vai cheirar, ou sentir, ou ouvir, ou tocar. Não precisa ser visível, então pode ser de outra forma. Exatamente. Então, se para fazer com que você acredite em alguma coisa, eu tenho que fazer com que você perceba pelos 5 sentidos, eu vou estar causando em você uma involução. Porque essa fase, de você basear a percepção do entorno, como diretivo de vida, isso é inerente a um momento em que ainda se estava aprendendo a usar o sistema cérebro-espinhal. Por que eles usam então o 6º sentido? Esses 5 sentidos é o que nós temos aqui. Eles são necessários para isso tudo, para a gente ter todas as experienciações que nós temos aqui. Não é o que se fala, assim, eu tive uma nós já falamos até. O 6º sentido, na verdade, é manas, é a mente, porque tudo que eu vou captar através dos 5 sentidos vai ser colocado para manas, que é a mente concreta e também abstrata, mas no caso aqui é a concreta, para que então manas decida, pese, meça, conte e age. Então, manas é o 6º sentido. Quando eu falo assim, 6º sentido, daí então, na verdade, já são rudimentos de intuição que você está tendo, quer dizer, de abstrato para a intuição, que na verdade é de mente abstrata para Budi, Budi tem o amor-sabedoria, que é a base da intuição cósmica. Então, se eu for usar de um artifício de fenomenologia, ou fazer com que você acredite no invisível, porque eu tornei ele visível para você ver, ou tocar, ou sentir, ou gustar, esse tipo de coisa assim, ou ouvir, então eu estou fazendo com que você evolua, porque o que tem que ser desenvolvido agora é a capacidade de perceber a coisa que ainda está para ser vista. Eu só percebo alguma coisa pelos 5 sentidos. Não, Grego, mas aí é que está a questão. É que se você tomar como base as emoções, isso cabia à raça lemuriana ter desenvolvido. Se você tomar como base o raciocínio lógico, raciocínio concreto, cabia à Atlântida ter desenvolvido. Nós estamos no passo seguinte, então nos cabe desenvolver, amadurecer
a abstração, a mente abstrata, né? Para que a mente abstrata se desenvolva, é necessário um conhecimento, e você tem que fazer com que parte das coisas que não tem imagem modelada, que se chama de futuro, seja visível e perceptível por você, para que daí então, existindo primeiro na tua abstração, na tua, não no real, porque a realidade, assim, se a gente está falando aqui sobre a Agartha, ou sobre o sol oculto, ou sobre qualquer outra coisa, não é porque eu estou falando agora, porque eu não falo, é que não existe, existe, né? Isso é vidya, né? Mas então, na medida em que eu vou adquirir conhecimento sobre isso, eu vou fazer com que esse conhecimento, né, essa realidade, isso que existe em um outro plano vibracional, cada corpo humano é um plano vibracional, ele venha e tenha a cópia em mim, na minha alma. Aí, então, esse é o primeiro passo para que tenha densidade suficiente, para que daí, então, ganhe corpo, porque para ganhar, não existe magia. Como que eu faço isso sem usar os sentidos? Me explica. Conhecimento, estudando. Não tem assim, então, por exemplo, se eu vou conversar com você sobre a Atlântida, aí você fala assim, tá, mas como é que você me prova que a Atlântida existiu? Isso não tem prova. Tem, mas tem evidências. Primeiro eu vou dizer assim, eu prefiro que você fale de algumas outras coisas assim para usar como parâmetro. Vou usar como exemplo isso aqui. Eu não consigo te provar. Por quê? Porque a Atlântida existiu, a gente conversou várias vezes. Assim, assim, era dividida, cidades, cantões, templo, maçonaria, Maruta, estava, fundou, aquela coisa toda. Mas me prove, e as pirâmides? As pirâmides foram construídas 3.000 anos antes de Cristo. Não, 31, 130, com geopolímero, já existia, quando existia tanta... Não, então tá, isso eu acredito. Qual é que é a diferença que existe na tua cabeça agora entre acreditar e não na Atlântida, só porque você viu que existe uma pirâmide? Esse é o diferencial entre entender... Para muita gente é. Tá, e o resto daí da Atlântida que existe? Percebe? Se você for usar... O resto são resquícios, são mapas, são coisas submersas. Não. Tem. Não, o resto é conhecer toda a realidade Atlante, claro. E a Agartha, que é a Atlântida, à espera de ser redimida. Redimida não, de reassumir seu papel na superfície, né? O que eu quero dizer é o seguinte: se você vai basear o conhecimento naquilo que você pode tocar, ver, cheirar, ouvir, né? Então você está alimentando só a parte mais rudimentar da tua mente concreta. Isso não é iniciação. E se você precisa disso, então você tem que entender por que eu preciso disso. Entende? E aí, no entender o porquê que eu estou precisando disso, você vai descobrir que, na verdade, há uma outra forma, há um outro caminho. E isso é que é o avançar. Então, por que o agora? Por que a hora é agora? Porque a humanidade, de maneira geral, vamos colocar assim, ela viveu um tempo reprisando o que a raça lemuriana fez. Era só astral mais denso. Foi o que falou o texto aqui. Viveu um tempo reprisando o que a Atlântida fez. Só a racionalidade, o concretismo absoluto, né? Mas agora nos compete, é o nosso trabalho, é o nosso papel, desenvolver e amadurecer a mente abstrata, para que em fazendo isso, nós consigamos assumir o papel para o qual nós viemos existir. A gente não veio existir para levitar, a gente não veio existir para pegar e desenvolver a emoção, nem a mente concreta. A gente tem que resgatar o que estava de atrasado e desenvolver a abstração. E como é que se faz isso? Aí sim, através do conhecimento. Agora, não, mas eu quero levitar. Aí vem a questão de você tem que usar a vontade, né? Não, isso é uma coisa que não tem o menor sentido, é coisa de criança. Então vamos pegar um conhecimento concreto, então pelo menos vamos entender como é que funciona a mecânica orgânica, se tem o sistema espinhal, se tem o glandular, os corpos do homem, e vai amadurecendo, vai aplacando essa fome de fenomenologia, mas através de pequenos fragmentos de conhecimento, para que daí então isso se cumpra e se efetue, mas mentalmente, sabe, intuitivamente, e não você perdeu tempo. Nós temos um pouquinho tempo, mas você falou da abstração, perfeito. Sim. Como é que eu posso entrar na abstração se eu não faço a mínima ideia do que é ela? Eu estou no abstrato. Mas vamos usar o abstrato que todo mundo conhece.
Como é que vai garantir que a minha abstração é aquela que eu não estou numa maia, eu não estou criando uma... É um aprendizado. Agora, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber que quando se a abstração que eu tenho é o caminho, sim, o lugar certo? Não vai saber, não existe nunca isso. O que sim é que quando se coloca a palavra abstração, você, eu, qualquer um de nós, né, para a mente concreta, que é quem vai ouvir sim. e vai formatar uma imagem para analisar, isso já soa como um limite, porque a mente concreta não abstrai. A mente concreta não compreende o abstrato, porque não é dela compreender o abstrato. Então já é uma barreira. Mas exatamente, né, esse impulso que você tem de buscar um conhecimento que seja além daquilo que você consegue tocar, é porque há em você a necessidade de buscar esse conhecimento, essa compreensão. Claro, porque isso não satisfez 63 anos, a maioria das pessoas está insatisfeita. Pronto, então está resolvido. É isso? É isso aí. Então a hora é agora, então eu só queria ver se a gente conseguia. E aí a hora é agora, a hora é agora de quê? De ouvir a você mesmo. Se o mundo que te cerca não te basta, aí pergunta, não porque não me basta porque não me basta, mas o que vai me bastar? Vai me bastar é um outro tipo de conhecimento. Então é porque é o seguinte, que hora é agora? Agora é chegada a hora de andar. Andar para onde? Para buscar compreensão. Qual compreensão? Do mundo que me cerca, conhecimento. Que conhecimento? Aquele que é necessário. Necessário para fazer o quê? O meu trabalho. Que trabalho? Aquele que é a razão pela qual você veio existir. E com certeza não está no mundo que te cerca, não está no shopping, não está nas alegrias que você tem satisfazendo desejo. É conhecimento, é abstração. É você assumir o teu lugar como ser humano da quinta raça mãe nesse ciclo evolucionário que a gente está agora. Beleza. Então acho que foi muito bom. É hoje. Um assunto que demanda mais tempo. Nós vamos voltar de outra forma, né? Porque nós vamos falar sobre isso. Isso é importante, né? Porque a partir do momento que a gente entra no mundo da abstração, hemisfério direito, que é uma coisa que ainda é moderna, o que é muito se fala há muito tempo, mas é um negócio cada vez mais moderno. O que é muito importante, Grego, é que assim, todas as dores, amores e horrores que hoje a gente aparentemente vê no mundo, é o mundo que já não mais nos pertence. Tudo que de fraterno, de amoroso, de universal, de bom, de bem, de belo, que a gente hoje não vê no mundo porque não quer e porque a gente se acostumou só a receber porcaria, a gente não busca ver a realidade, isso é o que é o agora. Nós temos que viver agora. Então, a opção entre viver no mal com o mal com L, no feio, que é o passado, né, e viver no bem, no bom e no belo, viver eubioticamente, que é o futuro, né, que é visível, é uma opção natural de cada um, assim. E o que me dá o direito de escolher? Porque eu tenho esse direito de escolher, porque eu escolhi nascer, porque eu estou na condição de ser humano. E, especificamente no nosso caso, eu tenho o direito e o privilégio e a hierarquia de ter nascido no Brasil. Então, ninguém vai me dizer que o mundo está esculhambado, porque não está. O que está esculhambado é o final do ciclo, que coexiste com um novo ciclo. Eu vivo no novo ciclo. Cada um escolhe onde vive. Isso aí. Tá aí, Fernando está fazendo sinal para a gente. Tá bom? Foi ótimo, tá bom. Acho que tem material à beça depois para vocês ouvirem de novo no YouTube, né? E a gente vai voltar. A gente vai voltar de uma outra forma. Vai ser, exatamente. Na verdade, sim, é 9 anos para responder esse questionamento que você fez aí. Como você disse aí, né? O mestre aparece quando o discípulo está preparado, o mestre aparece. É a mesma coisa, o poço está pronto quando a água aparece. A fonte está jorrando e a direção todo mundo sabe. Então, Jorge, obrigado. Obrigado a você, é uma satisfação, uma honra estar aqui conversando com vocês. Sem dúvida. É um fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem em paz, fiquem bem, tenham uma boa vida, boa caminhada para vocês.